pilotos passam por momentos difíceis navegando se o aeroporto para o qual se destinam estiver no meio das montanhas. Na verdade, num dia claro é difícil aterrissar. Mas se esse dia claro se encher de neblina, a aproximação perigosa se torna ainda mais perigosa. Em dezembro de 1994, um piloto da American Airlines estava voando para Cali, no interior da Colômbia. E ao se aproximar, o seu pior pesadelo aconteceu. A altura das nuvens estava baixa. O aeroporto estava encoberto. Era necessário que ele fizesse uma aterrissagem por instrumentos e recebesse instruções precisas da torre de controle. O indivíduo na torre de controle falava somente espanhol e o piloto do avião apenas inglês. E ao tentarem se comunicar, houve uma comunicação equivocada. Não podemos ter certeza absoluta por que aconteceu o acidente, mas o FDA investigando descobriu que houve uma mensagem trocada. O piloto, ao girar na névoa cerrada por entender mal a mensagem, dirigiu-se para as montanhas e o avião caiu e todos a bordo morreram. Uma mensagem equivocada, uma mensagem mal entendida levou a uma fatalidade. E realmente, o planeta Terra está girando pelo espaço a 66 milhas por hora. A névoa é densa. A aproximação na pista antes da aterrissagem final na Terra é muito perigosa. Realmente é importante ter sinais de onde nós estamos e compreender os sinais pouco antes desta aproximação final. A mensagem final de Cristo para a humanidade é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que fala aos homens e mulheres em uma sociedade onde há problemas. Na verdade, Jesus disse aos seus discípulos, como Cristo disse no Monte das Oliveiras, ele olhou e disse: não se turbe o vosso coração. E depois continuou dizendo: creiam em Deus, creiam também em mim. Se não fosse assim, eu vos diria, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E se vou preparar um lugar para vocês, Jesus disse, eu virei outra vez. Jesus disse, quando virem guerras, quando virem conflitos, quando virem disputas, quando virem fome e terremotos e pestilências, quando virem aumento no crime e na violência, quando virem dificuldades na terra, não se turbe o vosso coração. A mensagem de Jesus é a que nos leva acima do que nós vemos. Leva-nos acima das notícias da manhã. Nos focaliza nos eventos que irão acontecer. Jesus disse, eu virei de novo. Não, talvez eu venha de novo, não pode ser que eu venha de novo. A declaração de Cristo é clara, eu virei de novo. Mais tarde, no Monte das Oliveiras, Jesus olhou para a cidade de Jerusalém e apontou para o templo, aquele templo magnífico, e Jesus disse que com o ataque dos exércitos romanos sobre Jerusalém, não deixarão uma pedra sobre outra. Os discípulos, olhando para o templo, acharam um evento tão cataclístico como a destruição do templo, um evento tão arrasador como a destruição do templo judeu. Os discípulos pensaram que certamente isto seria o fim do mundo. Portanto, disseram a Jesus quando estavam lá, enquanto Jesus descrevia a chegada dos exércitos romanos para o ataque a Jerusalém, um evento que aconteceria em 70 antes de Cristo. Quando os discípulos ouviram sobre este evento, disseram a Jesus, mestre, temos uma pergunta para o Senhor. Sim, Jesus respondeu, como sempre faz graciosamente a nossas perguntas. Eles perguntaram, diga-nos, quando isto vai acontecer? Quando Jerusalém será destruída? Quando estes exércitos chegarão? Quando ocorrerá esta destruição? Então disseram, qual será o sinal de sua vinda no fim do mundo? Entendam, os discípulos acharam
que qualquer evento que fosse tão arrasador como a destruição de Jerusalém só poderia ser o fim do mundo. Então disseram a Jesus: qual será o sinal da sua vinda no final dos tempos? E Jesus fez uma apresentação maravilhosa. Descreveu sinais em miniatura que ocorreriam no primeiro século e que levariam à destruição de Jerusalém pelos soldados romanos sob Tito. Então, Jesus descreveu aos seus discípulos o fato de que estes sinais em miniatura no primeiro século seriam em uma escala global e universal no último século. Estes sinais estiveram presentes no mundo desde o primeiro século. Realmente estiveram. Jesus disse que seriam em miniatura no primeiro século e depois em cada século. Vão dizer, qual é a diferença? Então, como podem ser sinais do fim? Hoje, estes sinais estão ocorrendo numa magnitude maior. Hoje estão acontecendo em uma escala universal. Hoje estão ocorrendo juntos, todos ao mesmo tempo. Portanto, não é que estes sinais nunca aconteceram antes. É sua frequência, é o aumento na velocidade. É o fato de que estão acontecendo em uma geração. Quais são estes sinais? Estes sinais da volta de Jesus, estes sinais que Cristo deu, porque os discípulos perguntaram quais serão os sinais de sua volta no fim do mundo. E Jesus disse, estes sinais ocorrerão. E Jesus lista mais de 20 sinais diferentes. Jesus começou falando sobre falsos cristos e falsos profetas. Ele disse em Mateus 24, versículos 5, 11 e 24, porque falsos cristos e falsos profetas surgirão. Jesus disse que pouco antes de sua volta haveria uma explosão de interesse em fenômenos psíquicos, uma explosão de interesse no movimento da nova era, uma explosão de interesse no ocultismo, uma explosão de interesse na paranormalidade, uma explosão de interesse em coisas como astrologia. Na verdade, há mais de 3.000 colunas sobre astrologia nos jornais americanos. Hoje cedo eu estava conversando com nossos tradutores que traduzem as mensagens para o alemão, o romeno, o iugoslavo, o croata, o português, falando com tradutores da Europa e de todo o mundo. E eu disse a eles, há um aumento de interesse nos seus países sobre astrologia, sobre ocultismo, sobre a ciência negra, esta ciência. Eles disseram sim, esses artigos sobre ocultismo estão explodindo em nossos países. Realmente, 3.000 colunas sobre astrologia nos jornais por todo o mundo. Sabe, meu amigo Ralph Blodgett, no antigo Esta Época, mas agora a Revista da Ciência Atual, ele fez uma pesquisa sobre as previsões dos astrólogos e foi isso que ele descobriu. Ele estudou 250 previsões específicas publicadas pelos astrólogos e descobriu que menos de 3%, ou 6 em 250, podem ser razoavelmente consideradas acertadas, mas 97% erraram completamente. Agora olhem, não me importa quem você é, mas eu acho que poderia adivinhar melhor do que isso. O que dizem? Realmente, há uma explosão de interesse em fenômenos psíquicos, uma explosão de interesse nas artes ocultas. Sabe, eu moro em Thousand Oaks, na Califórnia, não muito longe de Hollywood, e há uma moda agora em Hollywood. Muitas das personalidades de Hollywood têm vidas bem tumultuadas. Seus casamentos têm sérios problemas. Muitos têm problemas com álcool, drogas e outros problemas. É sabido por todos em Hollywood que muitas personalidades de Hollywood têm grandes problemas. Portanto, muitas delas estão recorrendo agora a guias espirituais para penetrarem no oculto ou movimentos espiritualistas ou da nova era. Por exemplo, uma moda em Hollywood é procurar guias espirituais como Mafu, Ramtha e Lazarus. Este guia espiritual, Lazarus, tem uma lista de espera de 2 anos para consultas particulares a $93 por hora. Ou pode procurar falar com Lazarus por telefone por $53 cobrados do seu cartão de crédito. Eu não recomendo, meus amigos, e nem Jesus.
Nós temos uma palavra certa que nos guia, a palavra de Deus. Mas estas realmente são indicações da vinda de Jesus. Falsos cristos e falsos profetas. O movimento da nova era está dominando rapidamente o mundo. Falsos conceitos sobre meditação, onde as pessoas tentam meditar sobre o Deus dentro delas. A única meditação que eu quero fazer é meditar sobre a palavra de Deus. Meditar sobre as escrituras, nos salmos e provérbios, no que a Bíblia diz. Estes sinais realmente seriam sinais, pouco antes da chegada de Jesus Cristo. Em segundo lugar, haveria conflito internacional. Jesus previu, ele disse: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Notem que Jesus não disse que haveria uma guerra. Não tem havido guerra durante os séculos, não tem? O que Jesus disse? Não haverá uma guerra, mas o quê? Guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Guerra universal, conflito em uma escala global, conflito em uma escala internacional. Quando olhamos para o nosso mundo hoje, é bom lembrar que neste século vimos a primeira grande guerra e a segunda grande guerra. Na primeira grande guerra houve cerca de 20 milhões de mortos. Na segunda grande guerra houve cerca de 50 milhões de mortos. Este século experimentou o conflito da Coreia, a guerra do Vietnã. 1 milhão de vietnamitas do norte, ou melhor, 1 milhão de vietnamitas do sul, meio milhão de vietnamitas do norte. Milhares de americanos morreram. Na verdade, a guerra da Indochina, tirando centenas de milhares de vidas. A guerra da Argélia, a guerra da Bósnia-Herzegovina. Alguém disse: Mark, eu acho que a pronúncia está errada. Eu chequei com os iugoslavos hoje e eu fiz esta pergunta: como se pronuncia? Ele me disse Bósnia-Herzegovina. Muito obrigado para os meus críticos que ainda acham que eu estou errado. Guerra da Bósnia-Herzegovina. Guerras tribais na África. O século XX é o século mais sangrento de todos. Senhoras e senhores, estas profecias estão realmente acontecendo diante de nossos olhos. Guerras e rumores de guerras explodindo neste século. Jesus disse, primeiro, falsos cristos e falsos profetas. Ocultismo, espiritualismo, movimento da nova era estão acontecendo agora. Jesus disse: guerras e rumores de guerras, conflitos crescem, realmente ocorrem por todo o mundo. Jesus continua ao falar para seus discípulos, ele diz, Lucas 21, versículo 25, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Angústia das nações, os pés em marcha dos exércitos por todo o mundo indicam que estamos perto do reino de Deus.